já estou apresentando para vocês. Esse aqui foi o texto. Eu não sei se vocês perceberam, se vocês inclusive receberam notificação, mas eu estou construindo lá na plataforma um texto com tudo que a gente está falando. Então, lá eu vou acrescentando o link para os vídeos e também vou acrescentando o texto que foi confeccionado a partir da aula. Aí vocês têm todo o conteúdo lá. Então tá bom. Na aula passada, nós começamos a partir de uma revisão breve de alguns conceitos. Falamos de campo vetoriais e escalares, derivados parciais, porque isso era essencial para introduzir a noção de operadores diferenciais. Então, o primeiro operador diferencial que nós analisamos, né, foi o operador gradiente. Então, o operador gradiente nos permitiu definir uma derivada, um tipo de derivada, né, que a gente poderia chamar assim, que é perpendicular a uma superfície de nível de um determinado campo escalar. Veja que o gradiente se aplica a campos escalares. O gradiente é um operador diferencial vetorial, né? E ele então se aplica a campos escalares. Vimos a aplicação disso como exemplo, né, na questão dos campos gravitacionais, né, que dado um potencial gravitacional, e essa equação aqui, como igual a constante, implicava, no caso específico, na equação de uma esfera. Então, cada esfera seria uma superfície que é equipotencial, e, portanto, uma superfície de nível, e o gradiente dela daria exatamente o campo, ou a força, dependendo de como se define por, né, sobre M, que é campo. Daria a força, no caso específico, perpendicular a essa superfície aqui, em cada uma das superfícies de nível. Ok, aí fomos falar das integrais recorrentes. Falamos primeiramente, né, da equação da integral de superfície, e mostramos, né, a importância dessa integral de superfície no eletromagnetismo, por exemplo, na equação de Gauss, da eletrostática e depois da eletrodinâmica, falando um pouco sobre cada um desses casos aqui, esses dois eletrostáticos, esse aqui magnetostático, e essa aqui é uma outra equação de Maxwell, então seria uma espécie de lei de Gauss do campo magnético, mas como não existe monopólio, isso aqui tem que dar zero. Então, isso mostra que tem todo um conjunto de interpretações para essas integrais. Então, essa primeira integral, eu vou colocar aqui um subtítulo para especificar que eu estou falando das integrais de superfície. Então, eu mostrei, né, falei que essas integrais de superfície estavam relacionadas a um fluxo de um campo e tudo mais. Então, isso aqui quer dizer que o fluxo do campo elétrico para fora da superfície ds está associado ou igual à quantidade de carga que tem no interior dessa superfície fechada aqui, tá? A menos de uma constante, claro. Ok, então, como eu estou incluindo esse texto aqui lá naquele textinho que eu estou montando, mas como eu vou alterá-lo, evidentemente, depois eu vou lá e troco o texto que está lá por esse aqui, porque eu preciso fechar esse assunto das integrais, tá? Aí, quando eu fechar esse assunto das integrais, eu construo outro texto associado a outro ponto que nós vamos ver, que é coordenadas curvilíneas hoje, tá? Hoje nós vamos trabalhar com... Cadê? Então, já vimos isso, estou falando agora dessa parte aqui, integrais importantes relacionadas com campos vetoriais, depois eu vou falar de sistemas de coordenadas curvilíneas e de integrais no plano. Talvez chegue a integral no espaço, vamos ver. Ok, então vamos lá. A segunda integral muito importante que nós temos, vocês já conhecem, é uma integral que você usa para definir trabalho, e é a integral de linha. É uma interpretação, né? Então, neste caso, o que você tem? Neste caso, temos um campo vetorial e queremos calcular algo do tipo uma integral deste campo, vou chamar esse campo de F, deste campo, ao longo dessa linha, tá? Em geral, essa linha chama de C, é uma curva fechada, nem sempre fechada, mas é uma curva, tá? Então, queremos calcular algo do tipo que representa a soma dos... Seria trabalhos assim, porque não necessariamente é trabalho, vai depender do que o F seja. Se o F for força, é trabalho, né? Os trabalhos realizados em cada elemento infinitesimal e tangencial da curva C, representados na expressão pelo elemento DR. Vou pegar se eu conseguir aqui uma... Pois não. Por que algumas integrais têm essa bolinha no meio delas e as outras não? Porque na sua apostila ela está ao contrário. Na verdade, é uma notação que nem sempre é utilizada. Por exemplo, isso aqui às vezes vem com a bolinha, às vezes não vem, só para dizer que é uma integral de linha, tá?
Mas não precisa, porque se tem um f escalar dr é porque é uma integral de linha. Outros usam isso aqui para dizer que ela é uma integral de linha fechada. A mesma coisa acontece aqui. Eu poderia ter escrito esse cara aqui. Deixa eu ver se tem esse símbolo aqui. Não tem. Como uma integral dupla com uma bolinha entre elas, né? Para dizer que é uma superfície fechada e tal, mas isso não é necessário, tá? Se você tem um negócio desse aqui e você sabe que isso aqui é um elemento de superfície, então esse aqui é um fluxo para fora da superfície e, em princípio, essa superfície é fechada, mas não precisa ser necessariamente, mas aqui no nosso caso estava sendo considerado como fechado, tá? Então não existe digamos assim, uma notação fixa para isso, não. Depende um pouco, mas o contexto geralmente vai te dizer o que você está fazendo, tá? Ei, professor. Oi. O torque e o trabalho é a mesma equação. Não. Como diferenciaria? Não é a mesma equação, não, tá? São coisas diferentes. Inclusive, o torque é uma quantidade vetorial e o trabalho é uma quantidade escalar. O que faz a diferença dele, entre eles, é justamente o produto que você faz com os objetos que estão sendo analisados. Então, por exemplo, no caso do torque, você tem o F vetorial de R. O torque é definido por uma coisa do tipo F vetor R. Enquanto que o trabalho é escalar. Então, esse cara aqui gera um vetor, esse cara aqui gera um escalar. São coisas bem diferentes, tá? Ok. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui um caso específico. Tá, vou pegar isso aqui. Na figura abaixo, então. Nós temos uma coisa desse tipo aqui. Essas curvas aqui representam o campo vetorial, tá? E você tem uma linha que vai de A até B, e você quer saber quanto que vale a medida dessa quantidade aqui. Veja, essa quantidade não precisa ser trabalho, tá? Note. Vocês estudaram no ensino médio diferença de potencial, né? E DDP, né? Então, no eletromagnetismo, você calcula a DDP como sendo a integral, essa integral de linha, que não é fechada, do campo escalar dr, tá? Então, ela pode representar várias coisas, mostrando que a integral pode representar diferentes quantidades, a depender do que o campo integrado significa. Eu vou mostrar que não é nem sempre trabalho, tá? Tem uma relação interessante entre essa integral e o gradiente que vale a pena ser observada, tá? Existe uma relação entre esta integral e o operador. Se o campo pode ser escrito como? Se o campo f, estou me referindo à integral anterior, tá? Se o campo f for uma função, um campo, vou colocar assim, um campo vetorial derivável de um gradiente, uma função de um campo escalar, então a integral de linha não depende do caminho escolhido para calculá-la. Pois você tem isso aqui. Vou colocar com aquele símbolo lá. Vou colocar aquele símbolo. Vou colocar assim mesmo. Tem isso aqui. Que é a integral de linha a qual nós estamos nos referindo. Notem quem é o dr, tá? O dr é sempre tangente à curva, tá? Então o produto do f escalar dr é sempre na direção, o f tomado na direção do dr, tá? Isso é importante. Então, se você tem isso aqui, e se o f é derivável de um potencial, então você pode escrever isso aqui como sendo gradiente de um φ, por exemplo. Escalar dr. Mas lembra quem é f, gradiente de φ escalar dr? O gradiente de φ escalar dr é simplesmente o dφ. Aqui foi dt, né? Eu estava chamando de t, né? Mas o gradiente de φ ou de t, o dφ é o gradiente de φ escalar dr, tá? Então, como você está tomando isso aqui é o dφ. Mas isso aqui, a integral de uma derivada, é simplesmente a função, né? Então, isso aqui vai ser o φ de b menos o φ de a, onde b e a são os elementos
os pontos inicial e final da trajetória. É por isso que o trabalho, né, por isso, o trabalho na mecânica, quando realizado por forças conservativas, implica na independência da trajetória, do caminho percorrido. Porque lá você define a força como gradiente. Note que, se houver a presença de forças dissipativas, o atrito, então o trabalho passa a depender do caminho escolhido para se fazer a integração. Todo mundo entende isso? Vocês fizeram mecânica, né? Então imagino que tenham essa noção clara para vocês, tá? Então essas forças deriváveis de um gradiente são muito importantes na física por causa dessa propriedade. Essa propriedade, se vocês forem pensar bem, é uma propriedade incrivelmente genérica, né? Por quê? Porque, vejam só, eu poderia ter vindo do A até o B por esse caminho. Vamos supor que essa força seja conservativa, tá? Então eu poderia ter feito esse caminho. Mas o que essa integral está me dizendo, o que esse teorema está me dizendo, é que eu poderia ter escolhido esse caminho aqui também. Ou esse caminho aqui. Ou esse caminho aqui. E daria o mesmo resultado. Então esse é um resultado muito poderoso. Muito mais poderoso do que ele pode parecer a um primeiro momento, tá? Então, é por isso que essas forças aqui derivam de um potencial, elas são tão importantes no âmbito da física, tá? E aí a entrada de forças não... Por isso a gente chama de campos conservativos, tá? Evidentemente que se o circuito for fechado, então evidentemente B é igual a A, né? Você tem a curva fechada, B é igual a A, né? O inicial é igual ao final. E aí você tem que isso aqui dá zero, tá? Então é isso. Ok. Então isso aqui pode ser dito como sendo um teorema. Deixa eu colocar aqui. Um campo está associado a um campo conservativo, é dito se somente se tivermos um campo F. É um teorema, vocês têm esse teorema aí na apostila em algum momento. Ok, então vamos para frente. Eu posso dar um exemplo aqui? Um exemplo. Vamos considerar o campo do plano F é igual a x, y, i mais sei lá, deixa eu ver aqui. Vou colocar y já primeiro. Tá? E o caminho do plano do ponto A, quer dizer, a origem, tá? Ao ponto B, que é no 1, tá certo? Seja a integral fechada, vou colocar não, integral fechada não, seja então a integração que adota o caminho A 0,0 vai até C 0 e vai até D 1. Ou seja, eu estou indo por linhas retas, né? Eu estou indo por linhas retas, indo pelo menos primeiro em Y, de 0 a 1, em X, e depois subindo em Y até 1. Né? Todo mundo enxerga isso aqui, imagina. Vejamos qual o valor da integral. Então, no primeiro trecho, você tem que dividir em trechos, tá? No primeiro trecho, temos que... Quem é o DR, hein? Nesse primeiro trecho, de A até C. A até C é uma linha reta, sobre o eixo X. DR, então, é I dx. E quem vai ser o F? Como nesse trecho o Y é 0,
e o f é definido dessa maneira, ele vai ser x0, 0i, mais 0j, igual a 0. Então, de cara, a integral vai ser 0. O outro trecho, que é o de C até B, então isso aqui é de A. Pois não. Você poderia dar uma explicada nesse DR aí? O DR é uma trajetória que vai de A até C. De A até C, o Y ficou fixo, em 0. Mas não importa, ficou fixo. E só o X está variando. Então, ele é um segmento de reta sobre o eixo X, na direção X. É isso. Certo? É um vetor de comprimento variável, evidentemente, porque é um D, né? Uma diferencial, que é tomado sobre o eixo X. Então, ele é I dx. No segundo trecho, temos que C até B agora. Então, de C até B, PR vai ser igual aqui. Estou subindo em Y, J e Y. Não tem X, né? Porque o X está fixo em 1. Mas em 1 o X está fixo. Então, eu agora calculo o F sobre essa trajetória. O F sobre essa trajetória, ele é igual, agora o X vale 1, ele é igual a 1 vezes Y na direção I, mais Y na direção J. Isso implica... Isso implica que está diferente. Isso implica... Na integral F escalar dr. Evidentemente que o dr estando em J, esse termo aqui, quando faço por escalar, dá 0. Então fica simplesmente y dy. Que é o termo yj escalar j dy. E esse termo está sendo integrado de quanto até quanto? De 0 até 1. Eu estou indo de 0 até 1. Isso aqui é y ao quadrado sobre 2, de 0 até 1 é meio. Ok? Então, o resultado, de modo que para este caminho será 1 meio. Considere agora um segundo caminho. Eu vou chamar de A. Mesmo ponto inicial e final, só que eu vou mudar o caminho. Tá? Eu agora vou pelo Y. Então eu vou pro KB. Eu vou pelo 0, 1. Então estou indo pelo Y. Tá? E depois estou chegando no mesmo B. Então o ponto inicial e final são os mesmos, mas o caminho é diferente. Tá? Primeiro trecho. A vai até B, né? O nosso DR vai ser o quê? Qual vai ser o DR? Daqui até aqui. JDY. Exatamente. JDY. A função, por sua vez, lembre-se que o x aqui é 0, né? Ó, o x está sendo mantido em 0, tá? Ele é uma constante. O f aqui vai ser o x igual a 0. Então vai ser simplesmente YJ. Pronto. E isso implica na integral, que vai ficar y dy, né? Y dy, certo? Nós já fizemos essa integral, dá meio. Beleza. Aqui ainda tem um pedaço para dar, né? Enquanto que no segundo trecho temos que... Então agora eu vou fazer o quê? Do D até o B, né? Deixa eu copiar esse troço aqui, que eu acho que isso aqui vai me facilitar a vida. Do D até o B. O DR é I dx, certo? Está na direção X, né? O Y não vale 0. O Y vale 1. Tá? Então aqui não é 0, aqui é 1. Então isso aqui não é 0. Então a integral agora fica de 0 até 1, porque o Y está variando de 0 até 1. O Y, o X, né? Está variando de 0 até 1. Esse cara aqui, escalar dx. Mas esse cara aqui, escalar dx, ó, vai dar x dx. E essa integral também dá meio. Então, desse modo, temos que o valor total e é diferente do valor obtido para o outro caminho, né? Logo, verificamos que a
do campo F, nesse exemplo, não é conservativo. Ou seja, não existe um campo escalar e tal que F seja o gradiente de φ. Não existe. Tá? Agora, podia ter acontecido de ter dado igual. Porque o teorema diz o seguinte, que quando ele não é um gradiente, pelo menos dois caminhos quaisquer vão dar valores diferentes. Mas isso pode acontecer numa situação em que infinitos caminhos dão iguais. Só que, desses todos, 2 ou 3 vão dar diferentes. Tá? E aí você não pode testar os infinitos. Né? Então esse não é um bom método, evidentemente, para se chegar à conclusão se um determinado campo é conservativo ou não. Porque você tem que ficar testando caminho. Se eu pegasse o caminho, por exemplo, em que agora eu vou de A até B pela linha reta que junta o A ao B, né? Ou seja, por uma reta na direção de 45 graus. Será que vai dar a mesma coisa que o primeiro, que o segundo? Não dá para fazer isso. Então você tem que ter um critério que seja mais preciso, mais genérico que esse, né? Então é isso que eu quero escrever aqui agora, tá? Então é isso que eu vou escrever. Evidentemente, parece razoável que devamos ficar calculando caminhos integrais sobre diferentes caminhos até encontrar uma diferença. Se o campo for não conservativo, né? Ainda você tem um problema aqui, né? Se ele for conservativo, você não vai encontrar nunca. E aí você vai ficar tentando e não vai encontrar nunca. E não vai poder concluir que ele é conservativo, porque você não testou as infinitas possibilidades, tá? Para decidir. Então nós precisamos de um outro critério, né? Então, aí é fácil. É fácil de encontrar pelo seguinte, vou colocar isso como um teorema. Como é que eu provo isso? Como é que eu provo isso? Bora, gente. Vamos pensar. Nessa disciplina, se ficar passivo, assistindo aula como se estivesse no ensino fundamental 2, não vai funcionar. Tá? Então, se vocês ficarem com medo de errar e não participarem por causa desse tipo de inibição, vamos dizer assim, isso vai ter um impacto muito negativo no desempenho de vocês. E nós teremos, ao final desse semestre, mais 10 ou 12 aprovados. Professor, pois não. Eu acho que, para começar essa prova, a gente poderia partir do pressuposto de que F é um campo gradiente. Isso. E aí escrever esse F sendo um del F, del X, del F, del Y, del Z. Então vamos lá. Porque esse é o pressuposto. Isso daqui é um C, então, logicamente. É uma proposição do tipo, se P, então Q. Isso significa que P está sendo pressuposto. Então você pode usar. Sabemos então, F igual a um gradiente desse φ. Mas isso significa dizer que ele pode ser escrito, vamos colocar assim, que isso significa, quem é o fx? Lembra qual é a cara desse infeliz aqui, tá? É I d φ dx mais j d φ dy. Então o fx é d φ dx. E o fy, obviamente,
vai ser df de y. Pronto. Praticamente está demonstrado. Por quê? Bora. Vamos treinar a enxergar as coisas, cara. Praticamente está demonstrado. Por quê? Quando aplicar aquelas lá, vai ficar igual os dois lados. Isso, é exatamente isso. Assim, temos que f de x df de x dy é igual a d2 φ dy dx, né? E é igual para funções bem comportadas. Nós estamos pressupondo que as funções são bem comportadas, são derivadas, né? Aí isso aqui, troquei a ordem, tá? É igual a df dy em relação a df y dx. Aqui. Como queremos demonstrar. Pronto, é isso. Tá? Então esse é o critério. E aí esse critério é fácil. Vamos aplicar esse critério ali? Professor, Pois não. Esse del quadrado φ del y del x seria dois gradientes de φ? Não. São duas derivadas parciais, tá? O gradiente é um operador diferencial vetorial. Isso aí eu estou só fazendo as derivadas parciais. Em uma função de uma única variável, você evidentemente não tem a possibilidade de ter uma derivada com uma variável uma depois da variável outra. Mas aí você tem a segunda derivada, que é d2x dt2, por exemplo. Mas quando você tem mais de uma variável, nada te impede de fazer a primeira derivada parcial com relação a uma variável e depois fazer a segunda derivada com relação a outra variável. É isso que está escrito ali, tá? Coloquei aqui o fundamento lógico da demonstração. Tá? Esse aqui é o fundamento lógico da demonstração. Começa a treinar mais isso aí, tá? Demonstrar as coisas. Ô, professor, Pois não. para provar isso, eu também não poderia isolar del φ nessas duas equações e depois igualar os dois? Aonde? Nessa Não, nessa equação de baixo. fx é igual a... Isso, essa mesmo. Sim, não poderia... Foi o que eu fiz. Só que eu fiz de uma vez. Você tá falando para fazer isso aqui, ó. Não há problema nenhum nisso, tá? Entendi. Beleza, então, obrigado. Nada. Ok, então com isso aqui, nós fechamos as integrais. Ainda tem algumas outras. Vamos dar um exemplo aqui, um exemplo de aplicação, tá? Na mecânica, temos o trabalho definido como a integral de linha de uma força. O trabalho é igual a integral de f escalar dr enquanto a ddp, né, definida como a integral então isso aparece direto na física, tá? Só isso que eu queria dizer, tá? Então é muito importante. Outras integrais, vou colocar aqui. Pode colocar aqui. Uma outra integral, não se fala uma outra, né? Outra integral que se pode considerar é aquela que mede a quantidade de um campo escalar dentro de um volume, tá? Assim, por exemplo, podemos calcular a quantidade de massa ou carga em um volume B, calculando simplesmente a integral tripla do volume, tá? De uma densidade ρ, que depende da posição, em princípio, portanto é um campo escalar, dV, tá? Então isso pode ser a massa ou a carga. Vai depender se o ρ é uma densidade de massa ou uma densidade de carga, tá? Tá? É uma outra integral interessante. Agora vejam só. Lá atrás. Professor, eu tenho uma dúvida. Pode falar.
você fez nos exemplos anteriores, a integral, ela variava só em uma direção, ou era x ou era y. O que acontece quando você varia nas duas ao mesmo tempo? Pois é, eu cheguei a comentar esse caso, né? Nesse caso aqui, eu vou fazer aqui esse exemplo aqui, tá? Considere agora, aproveitar o exemplo que estava lá, tá? Caminho direto a 00 TP 1. Eu vejo que nesse caso, você está variando nas duas direções, né? Então você varia tanto em x quanto em y, certo? Nesse caso, temos que a TP vai implicar que o dr vai ser igual a quê, que vocês acham? DXI, DYJ? Isso, muito bem. Exatamente. I dx mais j dy. O f, você agora tem uma questão a ser resolvida com o f. Ou não. Você simplesmente coloca, mantém o f como ele é. E você está variando os dois mesmo. Então deixa quieto, tá? Só tomar uns cuidadinhos aqui. Porque olha só. É isso aqui. Ops. Agora olha só. Você vai ter uma integral, e é aqui que precisa de uma certa cautela, que vai ser a integral do f escalar dr, né? O f escalar dr vai ser xy dx mais y dy, concorda? Tá? Sendo que o x varia de 0 a 1 e o y varia de 0 a 1 também. Só que aqui nós temos um problema. Aqui nós temos um problema, tá? Então isso aqui é integral, não há dúvida de que isso aqui é integral de xy dx mais a integral de y dy. Esse cara aqui está resolvido. Mas esse cara aqui tem um problema, porque tem um x vezes um y, e a integral é em x. Como é que eu faço? Antes eu não tinha esse problema, por quê? Porque como eu estava num trajeto em que o y era constante, eu trocava isso pelo valor do y. Agora eu não posso, porque o y não é constante. Como é que eu faço aqui? Chutem. Aí você pode... você pode parametrizar, né? Parece que esse caminho é da reta bissetriz, então y é igual a x. Y igual a x. Exatamente isso, né? Tá certo? Mas note. X ao quadrado dx mais a integral de y dy. E tudo isso de 0 a 1, né? Porque aí é claro, eu estou indo de 0 a 1 nas duas variáveis, né? Então isso aqui vai dar 1/3, né? O primeiro, mais 1/2. Que será o quanto, tá? É diferente dos outros dois. Professor, então se, por exemplo, a reta não fosse a bissetriz, você ia ter que achar uma relação entre x e y para conseguir resolver? Isso. E ela podia, além de não ser uma bissetriz, ela podia ser um arco de parábola, por exemplo, tá? Ela podia ser uma função qualquer, na verdade, tá? Você poderia ter um caminho, note, ainda, e poderíamos ter o caminho dado pela curva y igual a x ao quadrado. Pois, em x igual a 0, y igual a 0, e em x igual a 1, y igual a 1. Então aquela curva passa pelos dois pontos, e você poderia usar isso. Aí o que você ia fazer? Você ia substituir isso aqui, aqui. Aí ia dar um x a quarta, ia dar um x ao cubo dentro, né? Então ia dar um x a quarta sobre 4. Ia dar 1/4 mais 1/2. E por aí vai. Tá? Vai. As curvas poderiam ser as curvas mais esdrúxulas do mundo, que você pensasse. Os caminhos, né? Mas aí você sempre vai trabalhar com a parametrização. Agora, é claro que se você escolher uma curva muito esdrúxula, a parametrização dela vai ser extremamente complexa, né? E aí fica mais difícil de fazer. Bom, o nosso interesse aqui não é resolver essas integrais, não exatamente, tá? Até é um pouquinho, mas não é o importante aqui. O importante é conhecer a integral e saber a interpretação dela, tá? Ok. Tudo bem? Todo mundo pegou isso aí? Posso passar para frente? Tá bom. Então, o nosso próximo tema agora é sistemas de coordenadas curvilíneas ortogonais. Então, o que eu vou fazer? Vou fechar isso aqui e vou criar outro, tá? Para eu poder fazer o nosso textinho lá adequadamente, tá? Aliás, não vou fazer isso agora não, eu faço no final da aula, tá? Aí eu faço e vocês precisam de acompanhar esse procedimento. Sistema de coordenadas. Por que eu vou estudar isso, hein, gente? Por que eu quero estudar um sistema de coordenadas curvilíneas ortogonais? Sistema cilíndrico? Vai, pode falar. Simplificar a integral. Hã? Simplificar o sistema. Simplificar o sistema. O que significa isso? Está correta a resposta. Mas vamos aprofundar mais. Por que a adoção de um sistema de coordenadas assim ou assado pode simplificar o problema? O que faz com que a escolha de um diferente sistema de coordenadas simplifique um problema em física? O que está por trás disso? Diminui o número de variáveis, né? Existe Não. Você pode ter exatamente o mesmo número de variáveis. Tá? Pode cair para integrais trigonométricas, cosseno e seno. Não, também não. É uma questão física, não é uma questão matemática. Tá? A simplificação é a simplificação no âmbito da física.
Não é no âmbito da matemática. Porque você diminuiu o número de graus de liberdade do seu sistema. É isso? Continua com 3 graus de liberdade se for no espaço tridimensional. Mas eu entendi mais ou menos aonde você quer chegar. E não está Sobre os componentes vetoriais, então? Hã? Sobre os componentes vetoriais, então? Não, é um problema de simetria. Tá? O que acontece é o seguinte, é que determinados problemas em física têm simetrias específicas. E quando você ajusta a simetria do seu sistema de coordenadas, a simetria do seu problema físico, você transforma o seu problema em um problema mais simples. E, professor? Pois não. Eu vi num livro que fala sobre abordagem ingênua. Seria isso que você está falando? Não. Tem nada a ver não, tá? Então vamos lá. Então é o seguinte. Então, é importante. Deixa eu procurar só uma figura para isso aqui, tá? Só um minutinho. Campo. Vetorial. Vou achar aqui assim. Só tem campo elétrico aqui, tudo bem, eu boto campo elétrico e muda já. Não tem problema. Elétrico, pronto. A carga. Desse modo, trabalhar com este problema, o sistema de coordenadas esféricas, simplifica enormemente os resultados. Há, dizemos, um ajuste entre o sistema representacional e isso, tá? Pois bem. Como queremos analisar campos vetoriais e escalares de situações com diferentes simetrias, precisamos dos operadores nessas simetrias. É isso, tá? Então, precisamos estudar os diferentes, alguns. O cartesiano é o linear, os outros são curvilíneos, tá? Dizer que eles são ortogonais é importante, mas eu vou deixar isso mais para frente para falar disso, tá? Temos 3 sistemas muito importantes na física. Os cartesianos, né, evidentemente, o esférico e o cilíndrico. Mas não são só eles, né? Tá? Então a gente geralmente estuda esses. Vamos ver como é que a gente define esses sistemas de coordenadas, tá? Então existe um modo de definir esses sistemas de coordenadas e esse modo é importante. Eu vou fazer isso aqui de uma maneira bem trivial, primeiro, tá? O sistema de coordenadas cartesiano é imediato, né? As curvas coordenadas. As curvas coordenadas, elas são o quê? São linhas retas no sistema cartesiano, tá? E são linhas retas nas direções X, já vou dizer que são curvas coordenadas, tá? Y e Z. Vou colocar aqui, vou fazer isso aqui. Sua caracterização depende de analisarmos as suas curvas coordenadas e suas superfícies coordenadas. Agora eu defino o que são essas coisas, tá? Vou fazer essa definição antes. Uma curva coordenada na direção si é obtida fixando-se
as outras duas variáveis eta e zeta, e deixando se variar. Então, peraí. Em um sistema de coordenadas que se eta, zeta, quaisquer que seja, x, y, z, r, θ, φ, r, θ, z, qualquer um. Uma curva coordenada na direção que se, eu vou escrever se é obtida fixando-se as outras duas variáveis, eta e zeta, e deixando que se variar. Eu vou dar um exemplo embaixo do sistema de coordenadas cartesiano, tá? Segunda definição. Em um sistema se eta, zeta, uma superfície a gente vai escrever como sendo S, se é obtida fixando-se a coordenada variável, vou falar variável ou coordenada, melhor. Esta superfície em direção aponta convencionalmente em direção si. Tá bom? Vamos dar um exemplo para ficar mais claro. Sistema de coordenadas cartesiano. Temos as curvas coordenadas que são linhas retas na direção x, y, z. Deixa eu tentar ver se eu acho isso aqui. Curvas coordenadas cartesianas. Isso vai ser difícil, porque o processo é tão simples que ninguém faz. Aqui, vou dar um exemplo no plano, tá? Porque aí se eu der um exemplo no plano, já dá para entender. Vou pegar só um caso aqui em que eu possa... plano cartesiano. Deixa eu pegar aqui, plano cartesiano. Nossa, achei. Quem são as curvas coordenadas aqui? Essas linhas, tá? Por exemplo, aqui, ó, eu fixei o 1, então aqui o x é igual a 1, e deixei o y variar. Claro que como eu só tenho duas, eu só posso fazer isso, né? Então quando eu deixo o y variar e fixo o x igual a 1, eu obtenho essa linha reta aqui. Se eu fixo o x igual a 1, perdão, o y igual a 1 e deixo o x variar, eu tenho essa reta aqui. Então as minhas curvas coordenadas são linhas retas nessas direções, tá? Como é que são as minhas superfícies coordenadas, que no caso aqui vão ser áreas, né? A superfície, porque eu estou pensando no caso tridimensional, tá? S. Vou dar o ds, tá? ds, x, isso é igual a quê? Olha lá a definição. Em um sistema de coordenadas x, y, z, uma superfície coordenada na direção x, sx, é obtida fixando-se a coordenada x e deixando-se variar as outras duas coordenadas y e z. dy, dz, em que direção? Na direção y. Essa é a definição. Ali escrito. Isso aqui é um vetor. Nós estamos com áreas, as nossas áreas são sempre orientadas, tá? Por outro lado, ds e y vai ser igual ao quê? Eu fixo o y e vario o x e o z. E isso é dado na direção y. Finalmente, na direção z, dsz é igual a fixa o z, dx, dy na direção z. Pronto. Tá certo? E o elemento de volume e é um escalar. É um escalar só quando eu estou em 3 dimensões, tá? Quando eu estou em mais dimensões, ele também tem orientação, mas não importa pra gente isso agora, tá? Então as curvas coordenadas são linhas nas direções x, y, z. Ou seja, deixa eu colocar a expressão aqui. Cx vai ser igual ao quê? Eu fixo y e z e deixo variar x. Então é isso aqui. É?
Já tivemos a oportunidade de encontrar uma coisa desse tipo, né? CY vai ser igual a DYJ. CZ vai ser igual a DZK. Certo? Então, é simplesmente o DX nessa direção. Eu estou pensando elementos de curvas coordenadas, tá? Os elementos, para poder falar em derivada, tá? Em diferencial, tá bom? Então, os elementos de superfície aqui. Isso. Agora vamos pensar no caso esférico. Professor, Pois não. nesse caso, a interpretação geométrica das superfícies coordenadas no sistema cartesiano seria qualquer coisa em plano, né? Isso, exatamente isso. Aqui é um planinho, que seria, nesse caso aqui, nesse desenho, né? Nesse desenho só teria essa, né? Seria um quadradinho desse apontando para a direção, perdão, esse caso aqui não, seria esse aqui, né? Seria um quadradinho desse com um dx, com um dy e apontando para fora da tela, tá certo? Em 3 dimensões, aí você tem 3 possibilidades, né? Claro. Deixa eu colocar aqui uma subseção, que agora é o sistema de coordenadas. Vou colocar polar. 2 dimensões só, tá? 2D. Neste caso, temos, vou colocar assim, R, que é o ponto, né? É igual a R, θ, certo? E um gráfico, como mostrado na figura a seguir. Então, deixa eu só pegar a figura aqui, tá? Plano polar. Deixa eu pegar um bacana aqui. Já achei, mas eu quero pegar um bacana. Tem muito bacana, não tem não. Achei aqui, bacana. Tá certo? Então esse aqui é o nosso plano polar. Quais são as variáveis? R e θ. Neste caso, temos os elementos de, eu chamei de curvas coordenadas, né? Curvas coordenadas, dr é igual ao quê? dr na direção R. dr está sendo medida onde? Em cima dessa linha aqui, tá vendo? Essa é uma curva coordenada. Essa é uma curva coordenada. Essa outra é uma curva coordenada, porque eu fixei o θ em π sobre 3. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Essa aqui, ó, é uma curva coordenada θ igual a π sobre 3. Então eu fixei o θ em π sobre 3 e estou variando R. Aqui é outra curva coordenada em θ igual a π sobre 4. Eu fixei o θ em π sobre 4 e estou variando R. Aqui eu fixei o θ em π sobre 6 e estou variando R. Então eu vou construindo essas curvas, que são linhas retas radiais, como sendo a minha curva coordenada, obviamente, radial. A minha curva coordenada na direção θ são círculos, né? São círculos, tá? Circunferências, perdão. Tá? Então eu fixo o R em um valor, que é esse valor aqui, que será quanto? 8, e deixo o θ variar. Eu fixo aqui em 6 e deixo o θ variar. Eu fixo o R aqui em 2 e deixo o θ variar, tá? E aí eu tenho isso aqui, e o meu dθ, que é a outra variável, né? O meu dθ. Eu vou escrever isso aqui como um vetor, tá? Vai ser igual a... Agora vamos ver. Eu posso fazer só isso? É um ponto importante. Posso escrever isso aqui? Tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque isso aqui são elementos de curvas, tá? Então eles têm dimensão de comprimento, tá? Se eles têm dimensão de comprimento, eu não posso escrever dessa maneira. Eu tenho que colocar aqui um R. Porque não é R dθ, essa direção, esse tamanho aqui, R dθ na direção θ, que é sempre contrária aos ponteiros do relógio, tá? É a convenção. Então, R dθ é esse carinha aqui, ó, tá? Então, deixa eu só melhorar esse gráfico aqui, peraí. Já que... Deixa eu fazer um desenho melhorado dele aqui, para colocar esses caras. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Pronto. Então, vejam só. Aqui, ó, eu tenho um dr. Aqui não, né? Não, também não. Assim. Eu tenho um dr. E aqui eu tenho um dθ. É claro que ele é infinitesimal, tá? Então é por isso que eu posso desenhar como se fosse uma coisinha reta, tá? Então aqui eu tenho dr e tenho um dθ. Eu queria colocar agora... Vou colocar r dθ. Eu não tenho como escrever vetor aqui. Símbolo. Certo? Então esse cara aqui é o dr. Esse é um vetor, tá? Então dr. E esse aqui é um r dθ. Pronto. Não, salvar nada não.
Ctrl A, Ctrl C. Elimina. Professor, Pois não. então o vetor deteta é, na verdade, uma área? Não, o vetor deteta é um comprimento. R deteta é um comprimento. Porque é o produto de. O ângulo não tem unidade. Então R vezes deteta é um elemento de arco, né? Ah, sim, beleza. Certo? Tá bom? E essa direção teta, ela aponta para onde? Aqui, ó. Em cada ponto, ela aponta numa direção diferente. Só que, se a gente pensar, por exemplo, que ômega é deteta de dt e ômega aponta na direção z, não deveria apontar na mesma direção de deteta? Você está falando de física, velocidade angular. Isso. Não, aí é coisa diferente, tá? Quando você diz em física que o ômega ele aponta na direção z, você está querendo especificar qual é a direção em que o corpo está se movendo. Se é contra o ponteiro dos relógios ou a favor do ponteiro dos relógios. É para isso que você usa um produto vetorial, tá? Evidentemente que no plano o produto vetorial só tem duas possibilidades. Ser na direção z ou ser na direção menos z. Então você define a velocidade angular em física como um produto vetorial. Como ela não é deteta dt, ela é V igual a ômega R, vetor R. Então você usa isso para definir a relação entre essas variáveis, tá? Mas são coisas diferentes, porque aí você está no âmbito da física e você está querendo explicitar uma característica do movimento, que é a direção desse movimento, a partir do produto vetorial. Mas não tem problema. Vamos dar um exemplo? Deixa eu só finalizar essa parte dos elementos de curva, coordenada e superfície coordenada e eu dou esse exemplo, tá? Beleza. Me lembro se eu esqueci, tá? E o elemento. Aí aqui só tem um ds, que é o ds na direção K, né? Na direção Z, vou chamar assim, tá? Não tem outro, tá? Porque só tem um plano. Então isso aqui vai ser o quê? Vai ser R, dr, dθ na direção K. Ou seja, é simplesmente o produto desses dois caras aqui, produto vetorial desses dois caras aqui, tá? Eles são ortogonais, né? Então o produto vetorial deles dá um vetor para fora da tela, tá bom? Que é justamente a direção Z. Nós vamos ver esse exemplo que nós estamos falando aqui. E, professor, no caso do deteta, colocou um jacobiano, foi? É onde eu vou chegar, tá? Vai dar o jacobiano isso aí, sempre, tá? Esses caras aqui são os jacobianos, mas a gente chega lá aos pouquinhos, tá? É ômega R, tá? Então você definiu dessa maneira aqui, tá bom? O uso do produto aqui, neste caso, se a velocidade V aponta para para a tangente a uma curva, vou colocar a curva, a circunferência, tá? Tá bom? Então, ômega igual a ômega K, né? Por quê? Porque se você fizer o produto de um troço em K com o vetor R, vai dar em que direção isso? Olhem aqui. Se você fizer o produto vetorial da direção K, que é para fora da tela, com a direção R, vai dar o quê? Vai dar que direção? Vai dar na direção de teta. Por isso, tá? Então é o V que está na direção teta, não é o ômega. Entendi. Então professor, dizer que ômega é deteta de dt, a gente só está falando do módulo dele, né? Isso. Entendi. Exatamente, tá? Tá bom? Beleza. Bom, agora vamos para um sistema de coordenadas cilíndrico. Deixa eu pegar aqui. Sistema de coordenadas cilíndrico. Deixa eu pegar um bacana de ver aqui. Beleza, achei um ótimo. Neste caso, então, olha só, você tem aqui a variação no R, a variação no θ, que é basicamente um sistema polar, o R de θ aqui, né, que é o elemento de ar, e você tem a variação no Z, que é como se fosse um sistema cartesiano, tá? De modo, temos as curvas, os elementos, né? Colocar dr,
igual a dr na direção R, esse é vetor unitário, né? Claro. Dθ. Esse uso aqui de dθ não tá bacana, mas tudo bem, vai assim mesmo. É ruim escrever assim. Podia colocar dl θ. Vou fazer isso, tá? Porque isso aqui pode dar confusão. O dl θ, eu já digo de antemão que é um comprimento na direção θ, tá? Que parece mais apropriado do que ficar. E aí eu vou escrever dlr, que é a noção do comprimento na direção R, tá? Eu corrijo lá em cima. Continua sendo R, dθ, né? Porque eu mantenho Z e R fixos, tá? E isso é na direção o quê? Na direção θ. Ups. E finalmente o dz é kdz, tá? Não muda nada. Então isso aqui é uma generalização trivial do polar, junto com o cartesiano, né? Tá certo? E os elementos de superfície coordenados. Aí é fácil. O dsr vai ser o quê? Agora vejam só, dsr é essa superfície que está aqui atrás. É a mesma superfície que essa, só que a lá de trás, apontando para fora, tá? Porque o R cresce para cá. Então ele vai ser o quê? Vai ser o produto desse lado, que é dz, vezes esse lado, que é o R, o quê? Dθ, não é? Ó, vai ser o dz, um R dθ. Em que direção? Na direção R. Lembra que ele é sempre na direção, né? É uma superfície aqui, ele aponta na direção R, tá? O próximo, ds θ. O ds θ é a mesma superfície lá, mesmo que essa aqui, só que do outro lado lá, que é para onde o θ cresce, tá? É o produto do dr com o dz. dr, dz, θ. Finalmente, o elemento de superfície Z vai ser igual a essa superfície aqui, que é dr com r dθ, tá certo? Então é r, dr, dθ, certo? E o elemento de volume, que agora tem, né? Ó. Ótimo. Ali em DSZ só ficou faltando um cachapéu, né? Porque senão... Sim. Isso, muito bem, muito obrigado. Exatamente, tá? E agora, finalmente, o último sistema de coordenadas, que é o sistema de coordenadas esférico. Professor, o sistema de coordenadas cilíndricas, eu poderia dizer que é um sistema polar tridimensional? Isso, a generalização do sistema polar, né? Tá. Tá. Beleza, valeu. Pegarei. Eu uso duas telas, tá? É por isso que vocês não me veem mexendo. Deixa eu ver, tem um aqui que é ótimo, mas ele troca as variáveis, eu não queria trocar as variáveis. Eu acho que esse aqui vai funcionar. Talvez esse aqui funcione melhor. Que ótimo, achei um dos cartesianos aqui, beleza. Peraí, deixa eu ver se esse aqui é melhor ainda. Ó. Maravilha, achei um excelente. Vou deixar ele grandão assim por enquanto, para a gente poder analisar, tá? Depois eu diminuo. Então vejam só. Agora, ó a diferença dos elementos, tá? Ó. Tá? Nesse caso, o θ varia aqui, ó. Esse aqui é o nosso eixo. Nosso R, né? O R que aponta para um ponto qualquer do espaço. Ele pode variar nessa direção, afastando-se do eixo Z com a variável θ. E no nosso caso seria o dθ. Então essa curva aqui é o R dθ. Mas o θ agora é outro θ, tá? É outro θ, pelo amor de Deus. Ele pode variar na direção para dentro da tela, tá? Aí você define como essa direção como φ. Então é a projeção do eixo no plano, R seno de θ, R seno de θ, bateu aqui, mexendo para cá, que é um dφ. Tá certo? R seno θ, dφ. Ou ele pode variar no dr. Tá? Então os nossos eixos coordenados, nossos elementos de curvas coordenadas, dr, que é igual exatamente o R dr, o dθ, eu chamei de dlθ, né? Peraí, dlr, que é o R dr, eu podia colocar o Rzinho depois também, né? Fica mais bonitinho. Mas fica esquisito. Então deixa pra lá mesmo. Tanto faz, né? Obviamente, mas, sei lá, procurando o melhor jeito aqui. dl, θ, cuidado que o θ é outro, tá? É outro. Vai ser o quê? R dθ na direção θ. Veja que a direção θ é o sistema se afastando do eixo Z, tá? Afastando do eixo Z.
E, finalmente, o DL φ, que é igual à projeção do eixo no plano XY, R seno θ, vezes Tφ, na direção Q, φ. Certo? E os elementos de superfície coordenados ficam ds R, então é na direção perpendicular a R, ou seja, essa superfície aqui. Ela é o produto do quê? Desse R de θ com o R seno de θ de φ. Ó, esse vezes esse. Tá? Então é R seno de θ, aí fica R ao quadrado, né? dr de θ de φ. Vou pegar o outro. O ds θ, ele é essa daqui, ó, essa de baixo aqui, tá? Essa de baixo, que é que está na direção de aumento do θ. Então ele vai ser o quê? Vai ser o R seno de θ dr. Mas dφ também, né? Claro. A direção o quê? θ. Que é a direção em que o θ aumenta. E finalmente, ds φ, que é essa daqui, ó, só que do outro lado, tá? É essa daqui, só que do outro lado, tá? Então ele é o produto do dr com o R de θ na direção φ. Então é R, dr de θ na direção φ. De modo que o volume fica dado por V igual a R ao quadrado seno de θ dr de θ de φ. Quem já fez cálculo 3, já sacou que esse troço aqui, ó, é sempre o jacobiano. Tá? Mas por enquanto não vamos falar disso não, porque normalmente nenhum de vocês, teoricamente, teria feito o cálculo 3, né? Então, para nós, como se vocês não tivessem feito. Tá? Bom, uma vez feita essa análise dos sistemas de coordenadas, a pergunta seguinte é como é que ficam os operadores diferenciais nesses sistemas. Como é que fica? Ah, tá, eu tinha achado aqui um sistema cartesiano interessante aqui, peraí. Eu podia ter colocado... Já tá aqui, achei. Deixa eu ver se eu acho um melhor ainda. Acho que esse aqui é melhor ainda. Não, esse aqui achei melhor ainda. Beleza, copiar a imagem. Então, olha só. Vou escrever. Ou esta para o caso tridimensional. É bom que ele mostra... Oxe, cadê? Ah, tá aqui. Aqui é bom. Aqui é bom porque ele mostra os elementos de superfície. Não mostra os de linha aqui. O desenho ele mostra aqui em cima. E mostra os elementos de superfície. Tá bom? Só para ficar parecido com os outros. Deixa eu só dar uma consertada aqui. Eu vou chamar esse cara aqui de DLX. Vou chamar esse cara aqui de DL. Para organizar a anotação, tá? DLZ. O DS já foi, tá bom? DLR. DLT. Bom, o resto tá aí. Tudo bem? Entenderam isso? Tá. Uma vez feito isso, vou colocar aqui uma seção. O operador gradiente. Tá? Então, uma vez. Esse é um ponto qualquer, né? Não precisa disso não. Deixa eu ver que seja
um campo escalar escrito nas variáveis, por exemplo, esféricas. Temos, então, I é igual a φ e R θ. Aí não, posso colocar φ aqui, não, só vai dar bode, né? Ômega. Ômega igual a R θ φ, tá? Assim, sabemos que d ômega é igual a... Como é que é a regra da cadeia aqui? Lembra? D ômega, dr, não muda nada. É matemática, tá? D ômega, dθ, dθ. Faz d ômega, dφ, dφ. Certo? E pode ser escrito d ômega é igual d ômega dr, vírgula, 1 sobre R. Vocês já vão ver por que eu estou fazendo isso, tá? Escalar, tá? Lembra que isso aqui é um vetor, né? Isso aqui é um vetor em 3 dimensões, né? Por isso as vírgulas, né? dr, R, dθ, R, seno, θ, dφ. Mas olha quem é esse cara aqui, ó. Quem que vocês acham que é esse cara aqui? Olha só, olhando aqui. Ele é o cara que para sair desse ponto aqui e ir nesse outro, ó, ele anda R dθ, R seno de θ dφ, dr. Então ele é a variação de um drão, tá? Então, ou seja, isso aqui é igual, aí eu vou escrever isso aqui como sendo gradiente de ômega, escalar, drão, em que drão é a variação que se obtém quando se varia infinitesimalmente cada uma das componentes das curvas coordenadas. Quando varia em dr, quando varia em dθ, quando varia em dφ. Ó. dr aqui é 1, dθ aqui do Lθ é R dθ, drφ é R seno de θ dφ. Certo? Então isso aqui é o dr, que é a medida da variação desse ponto aqui para esse ponto, que é a variação mais geral possível. Você fala assim, por que não é desse ponto para esse? Porque essa não é a mais geral possível, essa está no plano. Por que não é essa aqui com aquela lá? Mesma coisa. Porque é uma variação mais geral possível. Tá? Então você define de modo que obtivemos muito rapidamente o gradiente em coordenadas esféricas, como sendo isso aqui. Vejam que eu estou abstraindo do campo. Esse aqui é um operador, tá? É isso. Para obter em coordenadas cilíndricas é imediato, tá? Então façam em coordenadas cilíndricas exercício. Note que se temos R que mede o ponto, que é xi, mais yj, mais zk, né? Esse aqui é o R que mede um ponto, qualquer no espaço, tá certo? Calculamos um vetor unitário em alguma direção, se, como sendo a definição, tá? Se é a variação, vou colocar assim, a variação é a variação do R com relação a xi dividido pelo módulo, porque ele é unitário, é só por causa disso, tá? Vou colocar o módulo assim. Pelo módulo de dr xi. Por que eu defino assim? Então, olha só. Qual é o vetor unitário R aqui? É a variação do meu ponto de um R mais R delta R, de um R até um R mais delta R, na direção qual? R. Tá certo? Ou seja, sobre a curva coordenada R. É exatamente o que eu estou dizendo aqui, ó. É a variação do cara que representa um ponto, né, no espaço, mas apenas na direção que no caso aqui seria R, tá?
dr. Isso aqui eu posso escrever ainda assim, ó. 1 sobre HR, dr, ops, HR não, HFI, né? HXI. Tá certo? Isso vale para qualquer direção. Que vale. Isso te permite obter o vetor unitário de qualquer sistema de coordenadas, desde que você saiba as regras de transformação. Vamos falar aqui de regras de transformação, rapidamente, porque tem que acabar essa aula. Deixa eu ver se eu posso falar isso aqui. Deixa eu falar, antes disso aqui, eu falar assim. Para esse sistema, deixa eu falar isso, né? X é igual a R. Olha o que é o X? O X está aqui, né? Então, X é igual a R seno θ, cosseno φ. O Y vai ser igual, ó, o Y está aqui. R seno θ, seno φ. Finalmente o Z está aqui, ó. Então é R cosseno θ. Ou, inversamente, R vai ser igual a raiz quadrada de x ao quadrado. Por isso que é esférico, tá? Quer dizer, ao quadrado. Θ vai ser igual ao arco tangente de raiz de y ao quadrado. Z ao quadrado sobre x, né? Perdão. Sobre Z. Não é isso? Ó. O θ, pega esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo, o arco tangente vai pegar esse cara aqui, que é x ao quadrado mais y ao quadrado, a raiz dele, né? Ó, plano, né? X ao quadrado mais y ao quadrado, e vai dividir por esse cara aqui, que é o Z, tá? Então é o cateto oposto pelo cateto oposto pelo cateto adjacente. Essa é a tangente de θ, né? Então o arco tangente de θ vem daí. E o φ vai ser simplesmente o arco tangente de x sobre y. O φ está nesse plano. Então peguem esse triângulo aqui. O arco tangente é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Peraí. Cateto oposto é y pelo cateto adjacente, que é x. Tangente de θ é o cateto oposto, que é y, sobre x. Aqui. Tangente de θ é o cateto oposto, que é x ao quadrado mais y quadrado, raiz quadrada, sobre o adjacente. Quer dizer, tá certo. No caso aqui, no caso de coordenadas cilíndricas, temos a seguinte definição. Tá? Que é o polar e o Z igual a Z. Tá? Então isso aqui sai assim. E esse cara aqui é isso. Ah, esse é o cilíndrico, droga. Ah, tá, falta o Z, né? Mas o Z é Z, né? Z igual a Z. O polar é a mesma coisa, tá? Só que aí você não tem um Z. Não muda nada. Bom, essas regras são importantes, por exemplo, para obter a expressão dos vetores unitários. Tá? Vamos pegar um exemplo aqui. E a gente termina, tá? Calcular o vetor unitário R. Certo? Então agora você pode escrever. Então escrevemos, então, para resolver, né? A solução. Escrevemos R. Uso agora as regras de transformação aqui nesse cara, tá? R seno θ cosseno φ e mais R seno θ seno φ J mais R cosseno de θ K. E vario esse cara na direção R. R é igual a quê? Seno, aí eu vou copiar aqui, tá? Esse é fácil mais de calcular. Derivar com relação ao R, vai sumir o R porque ele está aparecendo linearmente na equação. O módulo disso aqui, se vocês fizerem a conta, é 1, tá? Aí agora eu consigo escrever o vetor unitário R em termos das coordenadas cartesianas. Tá? Bom, é uma coisa que eu poderia fazer para o θ, então esse exercício.
Isso aqui. Então veja, esses caras aqui, ó, nós chamamos de HXI, tá? É o nome que você dá para esse módulo da derivada, tá bom? Então, agora eu vou generalizar tudo isso que eu falei, tá? Certo? Isso. Depois eu coloco esses espaços aqui. Aqui eu quero que vocês depois estudem para se convencer disso que eu estou falando aqui, tá? Então, fixa esse e mexe esses dois. Então é H eta, H zeta, eta e zeta, etc. ds eta igual a H i, H zeta, d si, d zeta, na direção o quê? Na direção eta. Falta na direção que sim. Finalmente, ds, cansado já, ds zeta, meu Deus, zeta, não consigo fazer esse zeta, zeta igual ao H si, ao H zeta, xi, zeta, na direção zeta. Exercício. Se convençam essas igualdades. E o volume, finalmente, o volume pode inclusive fazer isso para o esférico e tudo mais. Tá? Sim, professor, eu estive olhando na apostila, tem outros sistemas também, Isso. nessa apostila. E aí? Você pode fazer para esses outros também, tá? Só que para alguns aí vai ficar bem complicado por conta da expressão deles, que é uma expressão bem complexa. Mas é importantíssimo isso daqui, tá? Generalização. Tá? Importantíssimo. Eu vou até fazer o seguinte. É tão importante que eu vou colocar isso aqui como uma seção, uma subseção. Pronto. Tá? Então você tem um sistema dado por isso daqui. Esse aqui é o nosso ponto. Posso até escrever assim, se quiser. É assim que o ponto é calculado. Nesse sistema de coordenada, com essas regras de transformação, com os vetores unitários. Deixa eu só mostrar como é que esse sistema fica aqui. Sistema. E aí já acaba. Curvilínea. Deixa eu ver se eu acho um bacana aqui. Esse não é tão simples. Eu tenho na apostila um bem legal, mas
Se eu for abrir a apostila, ela está aqui. Peraí. Isso, veja que isso que eu estou fazendo aqui não implica isso aqui, eu quero. Isso que eu estou fazendo aqui não implica que vocês não devam ler, tá, a apostila. Seria um equívoco imenso achar que por conta disso aqui, falar, não, então já falou lá, beleza, não preciso nem ler. Ixi, está lascado se fizer isso, tá? Vocês vão encontrar mais detalhes aqui do que eu falei. Pronto. É isso, tá? Então aqui estão os sistemas de coordenada geral, tá? Isso aqui são as curvas coordenadas. Aqui está sendo DS, né? Eu chamei de DL. Aqui está sendo DS minúsculo e DS maiúsculo. É a mesma coisa. DS minúsculo são as curvas coordenadas. O DS maiúsculo são as superfícies coordenadas, tá? Pronto. Isso aqui, é o jacobiano, tá? Você tinha perguntado antes aí. O jacobiano, quando você faz essa estrutura de raciocínio aqui, o jacobiano nada mais é que o produto desses três elementos que estão aqui, tá? É isso. Então...